Primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, pastor, por ter aceitado o nosso convite aqui no Vida Talk e por estar aqui na MPV trazendo uma palavra tão poderosa pra gente nesse tempo. E primeiramente eu quero te fazer uma pergunta referente à sua pregação de hoje. Como a história da igreja num todo, como a história de grandes homens de Deus, como você citou, George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, como esses homens podem influenciar essa geração ainda? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, a gente se sente bem honrado, muito honrado de poder fazer parte dos 15 anos da igreja. Quando a gente olha, respondendo a sua pergunta, quando a gente olha para trás e a gente estuda, a gente enxerga como andou a história da igreja, você consegue ver que Deus, Ele não desiste, Ele não desistiu de nós. Deus, o Evangelho, a palavra de Deus é o que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então você vê que é uma palavra viva, uma palavra que ela cresce. E o que Deus faz? Em tempos de apostasia, de esfriamento, Deus olha para mim, olha para você, olha para as pessoas que estão com o coração disposto, as pessoas que são vivificadas pelo Espírito da palavra, porque Jesus disse em João 6,63, as minhas palavras são Espírito e vida. Então quando esse Espírito, ele pega o nosso coração, aquece o nosso coração, gera em nós o anseio por tornar realidade, dar sequência naquilo que Deus começou. Então, John Wesley, Evan Roberts, Jonathan Edwards, George Whitefield, William Seymour, tantos outros, você, eu, a igreja MPV, são pessoas que Deus olhou, está encontrando um coração disposto a pagar o preço que for para poder dar sequência na igreja. Então eu acredito que a história desses homens motivou muito a minha vida, né? São generais de Deus, generais da fé que Deus levantou nos seus tempos, né? E isso não muda. E Deus está levantando hoje pessoas que estão à frente, liderando o avivamento, correspondendo com o coração do Pai. Com relação a... Hoje nós fazemos... Nesse mês nós fazemos 15 anos de MPV e nós somos muito gratos a Deus por isso e nós queremos que ainda tem muito mais por vir, mas eu quero saber de você, pastor, o que você espera da igreja como um todo para os próximos 15 anos? Maravilha. Há 2 anos atrás, o pastor Marco Antônio foi lá na nossa igreja e eu tive o prazer de recepcioná-lo, conversar com ele um pouquinho, e eu jamais pensei que Deus ia nos dar uma conexão assim, né? E eu pude ver o homem de Deus que ele é, e hoje eu vejo a extensão disso quando eu venho para esse lugar e contemplo a glória de Deus aqui, né? São 15 anos de igreja, liderando, estando à frente de uma igreja. Eu garanto para você, para quem está nos vendo, que não é nada fácil estar à frente de uma igreja. O tamanho da responsabilidade, primeiro com Deus, segundo com o povo, né? De manter-se uma igreja fervorosa, uma igreja que leva a palavra fiel, uma igreja que ama, que estende a mão, uma igreja que olha para suas ovelhas e leva ao caminho, né? E leva a salvação. A gente vê que muitas igrejas naufragaram no meio do caminho, muitas igrejas se perderam no meio do caminho, e você vê uma igreja, 15 anos, o pastor que tem, e você vê as pessoas famintas por Deus, com vontade, com anseio de querer conhecer mais Deus. Eu não posso dizer que Deus não está aqui. Então, se Deus esteve aqui durante 15 anos, Deus vai permanecer aqui pelos próximos anos até Jesus voltar. Amém. Com relação à sua esperança, e isso é muito sincero, assim, a gente vê. Eu quero saber de você também como a gente tem vivido um tempo muito diferente para todo mundo, atípico, e além dessa pandemia, a gente tem outras coisas que acontecem na vida de todo mundo, e eu queria perguntar para você como a gente pode ser grato em tempos como esse, em tempos de circunstâncias difíceis. Tá. Nós não devemos ser gratos em tempos como esse. Nós devemos ser gratos em todo o tempo. Talvez acho que seria essa a resposta mais adequada. Quando eu deixo para ser grato num momento como esse, significa que eu não fui grato nos momentos passados. E aí então, quando o negócio começa a apertar, então eu começo a falar assim, eu preciso agradecer agora. Eu penso que Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é incomparável, não existe outro, nunca haverá outro além dele. Quando nós entendemos que nós somos filhos, nós entendemos que
Ele nos deu a vida, Ele pode nos tirar a vida. O tempo é dele, o tempo está nas mãos dele. A Bíblia fala que existe tempo para todas as coisas, tempo de começar e tempo de acabar. Então, a gente não pode ser juiz e dizer Deus não devia ter feito, ou Deus deveria... Por que isso está acontecendo? Porque eu não sei. Né? Eu sei que eu sirvo a um Deus maravilhoso, meu Pai, para a morte ou para a vida minha vida pertence a Ele. Uma vez que você entendeu esse amor, porque eu penso assim, não adianta Deus amar o mundo de tal maneira, se eu não me sentir amado por esse amor. Então, quando eu me sinto amado por esse amor, a minha vida é completamente dele. Minha vida não é parcialmente dele, mas ela é integralmente dele. Então, quando a minha vida é totalmente dele, o que vai acontecer, seja bom ou seja ruim, ou saia um pouco da minha zona de conforto, independente disso, a minha vida está aos pés da cruz e é nele que eu tenho que ficar. Então, é claro que é uma situação bem desagradável a questão de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né? Muitas pessoas morrendo, né? Muitas pessoas sendo atingidas por isso, mas, como Paulo disse, em tudo dá glória a Deus. É isso, pastor, muito obrigada mais uma vez por ter participado aqui com a gente e nós esperamos que venham muitas e muitas vezes. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Deus abençoe.